eu estou assegurando a vida de inúmeras pessoas. Nós estamos principalmente lutando pela democracia, nós estamos defendendo os menos favorecidos. Esse momento de entrar no movimento foi isso. Dizer, olha, eu sou capaz, dentro das minhas possibilidades, junto com as minhas bandeiras, junto com o meu partido, junto com aquilo que eu penso, mas também junto com aquilo que eu não conheço. Nós estivermos enxergando isso e nos omitindo, nós estamos pactuando. E eu não pactuo com essa situação. Então eu vou ser sempre a resistência. Porque se a minha existência estiver sendo ameaçada, eu vou permanecer na resistência 24 horas. Principalmente o que me impulsiona foi saber que tem uma juventude pronta para realmente estabelecer essa democracia. Boa tarde a todos. O meu nome é Ala Pântano, eu tenho 17 anos, eu estudo no Colégio Mário de Andrade, faço técnico em administração lá, trabalho no RH da BRF. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sou Edu Diegues, sou da área de exatas, mas informática e eletrônica, trabalho na segurança pública. Meu nome é Manuel, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de Direito da UniOeste, aqui de Francisco Beltrão, estou no 5º ano, trabalho na área do Direito, sou nascido e criado aqui em Beltrão. Então, como o Daniel já disse, meu nome é Igor, né? Eu sou oriundo do movimento estudantil, fui presidente de Grêmio Estudantil durante 3 anos, depois assumi a direção da UBS em Francisco Beltrão, fui presidente da UBS, fui vice-presidente numa gestão e presidente na outra, e na nossa última alçada eu tive como diretor regional da UPES. Né? Boa tarde a todos, me chamo Eduarda Felicia Alves Lopes, tenho 20 anos, também sou natural de Francisco Beltrão, inclusive estudei no Colégio Tancredo Neves, onde o professor Raul e a professora Valdez lecionam, e também sou estudante de Direito do curso da UniOeste de Francisco Beltrão, estou no 4º ano. Então, meu nome é Júlia, eu tenho 22 anos, sou natural de Francisco Beltrão, fui criada aqui e faço engenharia química aqui na UTFPR de Beltrão. Boa tarde a todas, a todos, é um prazer estar com vocês. Eu me chamo Suzana Beatriz Lourenço, sou uma sexagenária e sou professora de educação física, agora professora aposentada. Eu sou a professora Valdez e sou atuante da APP desde 82. Então, meu nome é Raul César da Silva, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino, trabalho no Colégio Tancredo Neves, aqui na Cidade Norte. Minha formação em artes visuais e eu trabalho com a disciplina de arte. Né? É nisso que eu atuo. Eu não participo de nenhum movimento organizado até o momento que eu entrei. O que me motivou a entrar no movimento foi a necessidade de lutar pela democracia, que ela está fragilizada. Uma vez que vivemos na iminência de um governo que defende premissas que ferem a liberdade, nossos direitos e igualdades na sociedade brasileira. Cara, eu também não participo de nenhum movimento, eu sou sindicalizado, mas não sou ativo, não tenho condição, não tenho participação lá. Achei legal a pauta, achei interessante esse ponto de equilíbrio, buscar mostrar a cara dos que não concordam com as atitudes desse governo. Acho que é importante a gente mostrar, porque como maioria, e nós somos a maioria, estamos muito calados, então acredito que se o pessoal se engajar e conseguir mostrar que nem todos assim, concordam com tudo que está acontecendo, eu acho que é importante, é legal, bacana deixar isso aí, como o nosso colega falou, esse governo tem sido cada vez mais autoritário e se a gente ficar calado vai ser cada vez mais. É por isso que eu acho que é importante eu, como sociedade, fazer parte disso. Bom, eu sou de família da classe trabalhadora e, assim, ao longo da vida passei a perceber essas contradições, né? As contradições que são vibrantes na sociedade. Eu sou organizado no Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL,
e dentro da universidade tivemos um acúmulo de lutas ali em defesa da universidade pública, em defesa da UniOS, em defesa da educação pública. O que me levou a entrar no grupo, acho que como a maioria dos camaradas aqui, é a necessidade urgente de, independente de divergências, nós nos unirmos em algo que é sensível a todos, que é a democracia. E é algo que está sendo ameaçada, e é urgente que nós todos demos as mãos e lutemos em prol desse que é uma coisa comum a todos, né? Um interesse comum a todos, que é a democracia. Então, como eu disse já na apresentação, né, eu já vinha oriundo do movimento estudantil secundarista, né, ano passado eu me formei, mas como eu já vinha disso, né, a UBS em Francisco Beltrão foi protagonista de vários atos, passeatas, manifestações, né, nós vimos um marco do movimento estudantil que foram as ocupações em 2016. Então eu trouxe junto comigo, né, recebi o convite da carreata através do grupo do partido, né, também sou filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e na hora me identifiquei, né, gosto desse tipo de manifestação, digamos assim, não pensei duas vezes. Antes, faço parte do Centro Acadêmico de Direito da UniOeste, mas não era tão atuante na questão dos movimentos sociais e tudo mais, mas acho que é necessário a gente atuar agora em favor da democracia, inclusive para que esses movimentos mais, não digo individuais, porque são questões coletivas, mas que com alguns a gente se identifica mais e outros a gente se identifica menos, por exemplo, movimentos feministas, movimentos em prol dos direitos das pessoas pretas, movimentos em prol dos direitos das pessoas, membros da comunidade LGBT+. É necessário lutar pela democracia para que todos esses movimentos tenham voz e para que todos esses movimentos possam ser ouvidos. E não apenas esses movimentos, mas para que todos possam ser ouvidos. A democracia é o fundamento para tudo isso. Então, mesmo eu que sou uma pessoa que não costuma me posicionar muito, que não, inclusive não faço parte de um sindicato, nem não faço parte de nenhum partido, acho necessário a gente se posicionar em relação a isso para que a gente possa lutar pelos outros movimentos também. Bom, desde o início da minha vida acadêmica, eu sempre tive um pé no movimento estudantil, participando de manifestações ou também outras atividades de cunho social. Eu já fui presidente de centro acadêmico e, atualmente, eu sou representante discente regional da Comissão Estadual de Saúde Mental e Qualidade de Vida, também dentro da UTFPR. Não sou filiada a nenhum partido, mas continuamente eu me posiciono sempre, acima de tudo, em defesa da educação pública e de qualidade, e hoje em dia também, com muito orgulho, sou ativista da causa LGBT. E vendo tudo o que está acontecendo no mundo e por considerar que o atual governo é sim uma ameaça à democracia, principalmente pelas falas e posicionamentos, né, do presidente Jair Bolsonaro, eu considero importantíssimo que tenhamos organizado esse movimento também aqui no interior do estado, para mostrar para as pessoas aqui que, apesar de termos tido uma porcentagem bem significativa de votos favoráveis ao presidente, aqui também há o outro lado e que elas podem se juntar a nós. Tudo bem? Então, sim. O que me levou a entrar no movimento? Primeiro, porque me sinto pertencente, né? Tenho uma identidade, essa identidade humana, social, política. Na realidade, como eu falei antes no nosso bate-papo, eu já estava no movimento, né? Eu fui convidada, mas quando eu fui convidada, o meu nome já estava lá na organização. E realmente o que leva você a entrar num movimento como esse, né? É acreditar que o que você faz vai resultar para as próximas gerações. Eu milito na PP Sindicato desde que entrei, desde que me tornei educadora. Isso foi lá em 1987. Então, você hoje ter suas bandeiras, como eu, que sou filiada a um partido político, né, o Partido dos Trabalhadores, você militar dentro da Marcha Mundial das Mulheres, se ser sensível a tudo isso que está aqui, é impossível você não estar em qualquer movimento. E lembrar que o movimento, a própria palavra diz, ele te impulsiona. Então, você participar de um movimento, se engajar numa luta, em especial, eu sempre penso assim, pela democracia, que é o que conduz a vida, a nossa autonomia, e hoje saber que ela está tão fragilizada por um governo tão escrúpulo, porque não tem outra palavra para dizer, pelo processo que nós estamos passando, e
este momento de entrar no movimento foi isso. Dizer, olha, eu sou capaz, dentro das minhas possibilidades, junto com as minhas bandeiras, junto com o meu partido, junto com aquilo que eu penso, mas também junto com aquele que eu não conheço, porque o movimento fez a gente perceber que há muitos estudantes, muita juventude, muitas pessoas, principalmente o que me impulsiona foi saber que tem uma juventude pronta para realmente estabelecer essa democracia. E olha, a gente que está mais tempo na luta percebe o quanto a juventude foi massacrada, e está sendo massacrada, né? Foi desacreditada. Então agora dizer, não, nós estamos aqui, somos pertencentes, pertenço a isto, e quero realmente, não tem mais retrocesso, a democracia que faz a gente acreditar que é possível homens e mulheres, indiferente da sua condição social, política, de credo, de etnia, de raça, acreditar que é possível para todos. E é isso que me impulsionou a estar nesse movimento. Muito obrigado. Eu, a Suzana e o Raul, pertencemos a uma categoria que formadoras de opinião dentro da escola, né, que apanhamos no 29 de abril de 2015. Fomos agredidos física e moralmente naquela mobilização. E daquela mobilização, a gente tirou uma frase que eu acho que resume tudo. Se fere a minha existência, eu serei resistência. Se a democracia sofrer, ou continuar sofrendo o atentado que está sendo dia após dia, nós vamos voltar para a ditadura. Eu vivi a época da ditadura, quando na Revolução de 64, eu já tinha 8 anos. Então, eu assisti à violência, eu assisti aquele absurdo que foi a ditadura. Então, eu me recuso deixar um legado para os meus netos, por falta de coragem, deixar que isso volte a acontecer. Então, eu vou à luta sempre, eu vou defender sempre a democracia, porque é a única forma de nós continuarmos vivos. E quando eu falo vivo, não é fisicamente vivo. É moralmente vivo, é espiritualmente vivo, é fisicamente, é psicologicamente. Nós não podemos permitir que os nossos jovens sejam apagados da história. A juventude tem um papel primordial na vivência dessa democracia. E para que isso aconteça, nós temos que defendê-la a unhas e dentes. Nós precisamos lembrar que não estamos defendendo só o meu pensamento, a minha segurança. Eu estou assegurando a vida de inúmeras pessoas. Nós estamos principalmente lutando pela democracia, nós estamos defendendo os menos favorecidos. E é isso que importa nesse momento, diante desse absurdo desse governo, diante do neoliberalismo cada dia mais agressivo, diante das ameaças de fome, de pandemias, de violência física. Então, enquanto nós estivermos enxergando isso e nos omitindo, nós estamos pactuando. E eu não pactuo com essa situação. Então, eu vou ser sempre a resistência, porque se a minha existência estiver sendo ameaçada, eu vou permanecer na resistência 24 horas por dia. Então, dando sequência à pauta, eu não tenho vínculo político-partidário, não sou filiado a nenhum partido, né? Sou afiliado à PP Sindicato, mas nunca participei da direção diretamente, né? A gente faz apenas o debate na escola, quando necessário, né? Faz esse contraponto ali com os educadores, tá?
quanto ao envolvimento, a gente sempre foi sensível a todas as causas sociais, em alguns momentos se envolvendo mais diretamente, em outros menos, né? Mas nesse momento nós achamos fundamental e inadiável tomar alguma posição mais clara, né? Mediante esses absurdos que têm acontecido aí, principalmente com a eleição, depois que elegemos, que foi eleito o Bolsonaro, né? Porque a gente vinha de uma sequência de absurdos, e me parece que a gente estava indo acostumando, tornando esses absurdos uma coisa já natural, né? Mas chegou um ponto, nesse momento, que eu acho que é a gota d'água, né? A ameaça à democracia, que já tem sido um flerte constante das posições desse governo desde o início, estão cada vez mais evidentes. Então, nesse sentido que eu, na minha ideia, não dava mais para ficar calado, né? Quanto ao movimento que você se refere, eu não sei se a gente pode categorizar essa ideia em comum que nós temos como um movimento, né? Eu acho que o que nos une nesse momento é essa ideia em comum, que é o combate a flertes com regimes autoritários, né? Nós tivemos essa primeira ação que foi muito bacana, assim, foi uma surpresa, o sucesso, e ao mesmo tempo era óbvio, porque tinha um grupo grande que estava descontente, mas ainda não sabia como proceder, né? Então essa primeira ação acho que foi muito interessante e que uniu uma ideia, né? E o que vai sair daí depende do nosso debate. Eu acho que a democracia é isso mesmo, né? Debater e ver o que fazer como ação estratégica. Eu acho que esse momento a gente precisa agir muito mais com a razão, né, estrategicamente, do que com a emoção. Nós temos no nosso país, que é um Estado democrático de direito, a adoção da separação dos poderes e do sistema de freios e contrapesos. O que é isso? O artigo 2º, se eu não me engano, da Constituição, diz que são poderes da União, ou seja, do Brasil. O Legislativo, representado nacionalmente pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, que a gente chama popularmente de Congresso, né? Enfim, a gente resume em Congresso. A gente tem o Executivo, que é representado pela figura do Presidente da República, e a gente tem o Judiciário, cujo órgão máximo é o STF, Supremo Tribunal Federal. O que acontece? O presidente da República, nos últimos, na verdade, acho que desde antes das eleições, ele já manifestava esses pensamentos, mas ultimamente isso tem ficado mais forte, vem fazendo ataques a esses outros poderes, em falas como precisamos fechar o Congresso, precisamos fechar o STF, precisamos prender os ministros do STF. E por que isso é uma ameaça à democracia? Como diz o artigo 2º, esses poderes, eles são independentes, mas eles precisam ser harmônicos entre si. Então, para manter essa harmonia, é necessário uma certa intervenção de um no outro. O principal demonstrativo dessa necessidade de intervenção é o veto presidencial. Então, se a Câmara e o Senado aprovam uma lei, o presidente tem o direito de vetar aquela lei, caso ele não concorde com aquilo. E dessa forma, a gente garante que não é uma pessoa apenas que vai estar no poder e que vai determinar o que vai acontecer no país, que vai determinar as leis, que vai determinar o que pode e o que não pode. Isso é algo que surgiu na Revolução Francesa, lá no século XVIII, e essa revolução tinha como objetivo conter o poder dos reis, dos monarcas. Então, quando a gente vê uma ameaça a esse sistema de controle de um poder no outro, a gente vê uma vontade de se voltar a um contexto em que apenas uma pessoa dita a lei, dita o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E isso não é o que acontece no sistema democrático, que, como o próprio nome diz, o povo está no poder. Se não me engano, acho que tem algum artigo da Constituição também que diz que todo o poder emana do povo, se não me engano, é o primeiro.
Então a gente percebe essa contradição, essa contradição mesmo no que está acontecendo. E por que a gente tem que se preocupar com isso? Digamos que eu sou uma pessoa que concorda com os atos do presidente Bolsonaro, por exemplo. Digamos que eu concordo com as decisões econômicas dele, concordo com as decisões políticas dele. Por que até eu preciso me preocupar com isso? Por que isso não é uma preocupação só dos grupos que são diretamente atacados com ele, como a população LGBT, por exemplo? Por que todos têm que se preocupar com isso? Porque no momento eu posso estar concordando com as ações dele, com a agenda que vem sendo adotada. Mas pode ser que amanhã eu não concorde. E atualmente, no contexto democrático, ou pelo menos a gente deveria estar no contexto democrático, isso é outra discussão, a gente poderia parar e falar, não estou gostando disso. E aí o judiciário pode agir frente a isso, o legislativo pode agir frente a isso e pode conter decisões do presidente que não agradem a população. Mas no momento em que a gente não tem, caso a gente não tenha esses poderes atuar, os poderes não possam atuar como vem sugestões com as quais elas não concordam. Então, mesmo se alguém que estiver vendo esse vídeo e atualmente concorda com tudo que está sendo feito, pensar, por que eu vou me preocupar? Isso não me atinge. Pode ser que venha a atingir, e sem um Estado democrático de direito, sem a democracia, você não vai poder agir frente a isso. Então, é dessa forma que eu vejo que esses ataques estão acontecendo, não vem sendo ataques muito... Às vezes a gente pensa, o cara só tá falando lá, o que pode acontecer de ruim, mas é algo que pode vir se enraizando nas mentes das pessoas e que pode gerar algo maior. Eu acho que a gente tem que se preocupar, sim. Então é dessa forma que eu vejo que esses ataques vêm acontecendo, é dessa forma que eu vejo esse risco ao Estado Democrático de Direito, à democracia, ao se falar em fechar Congresso e fechar STF, ao se querer calar os outros poderes para que apenas o Executivo possa ter voz. E por isso eu acho que a gente tem que combater essas ações. Então, ao meu ver, a urgência de defender a democracia fica claro como, por exemplo, a gente tem o nosso presidente da República inflando manifestações como aquela que teve em frente ao quartel-general, acho que foi em abril. Ele sobe numa caçamba e discursa para os manifestantes que estavam lá segurando faixas a favor do retorno do AI-5 e da intervenção militar. Além de outras manifestações como a favor do fechamento do, que nem a Eduarda falou, né, fechamento do Congresso, fechamento do STF e etc. E o que a gente vê em resposta a isso são algumas lideranças políticas lançando notas de repúdio a esses comportamentos do presidente, mas nada muito além disso. E tem uma frase do Martin Luther King que eu queria citar, que é: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Que agora, para mim, é hora sim de nos organizarmos para contrapor esses ideais autoritários que estão surgindo e ganhando cada vez mais força. E na minha opinião, é inclusive a hora da gente aceitar do nosso lado os arrependidos. Hora de somarmos forças. Bom, eu entendo que o governo Jair Bolsonaro já vem há muito tempo atentando contra valores democráticos. No primeiro momento, a gente percebe esses ataques ao STF, ao Congresso, como foi bem pontuado, que são instituições que garantem essa estabilidade do Estado Democrático de Direito. Mas eu penso que a gente aprofundar essa análise, a gente percebe que tem ataques em outros pontos também. Por exemplo, são mais de 30 mil mortes pelo Covid-19 e o governo age com descaso quanto a isso. São mais de 13 milhões de desempregados e o governo também age com descaso quanto a isso. Há cortes na assistência social, principalmente quanto ao Bolsa Família. Há um genocídio sistêmico das populações indígenas para benefício dos latifúndios. Há um genocídio da população preta, periférica, todos os dias. O Brasil está voltando para o mapa da fome. Há despejo sistêmico também de agricultores. Então, como que eu vou falar em democracia para um povo que está com fome, para um povo que está sendo assassinado, para um povo que está sendo despejado, um povo que está sendo oprimido? Então, além dos ataques às instituições, os ataques à democracia é sentido na pele da população. Então, por isso, urge que a gente se una para defender a democracia
E além de defender a democracia, é tentar buscar um verdadeiro significado da democracia, que não é só a gente ir lá votar de 2 em 2 anos. A gente precisa buscar construir meios de poder popular efetivo para os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, para os demais grupos oprimidos. Então, além de defender a democracia, a gente tem que buscar dar o seu verdadeiro significado. Cara, acho que o que o pessoal falou aí é basicamente o que eu penso também. Acho que é interessante pautar a questão da falta de gestão nessa questão do Covid-19. Acho que isso é gritante agora, porque é a principal situação que a gente está passando agora, mas a gente pode pontuar também a indiferença às questões do meio ambiente, que tudo justifica, todo tipo de autoritarismo hoje, por parte do governo federal, é justificado a uma guerra, um comunismo, que senão vão virar uma Venezuela e coisa e tal, e com isso você vai deixando vai perdendo direitos que seriam básicos para serem lutados agora, e, cara, não dá para deixar isso ficar assim, porque alguém citou o Martin Luther King ali, né? Realmente, se a gente ficar quieto agora, vai ser isso, vai ser o nosso silêncio, e eu acredito que hoje nós somos maioria. Essa ideia de 70%, ela é clara e é real, e se a gente ficar quieto, se a gente ficar sem deixar de forma alguma mostrar isso para os demais, eles vão acreditar que esse 30% é a maioria, eles vão ganhar essa guerra aí. Acho que não é isso, não. A gente tem que mostrar a cara mesmo. Por isso é urgente defender a democracia. Por isso acho que é mais do que importante todos, né, como nós falamos aqui, a grande maioria não é filiado a partido ou qualquer tipo de instituição. Acho que mesmo esses têm que mostrar a cara, têm que falar e bradar contra essa onda de autoritarismo que está aí. Acho que por isso é urgente. Aproveitando, então, que o Eduardo mencionou que a gente tem esse discurso de que tudo é para evitar uma ditadura comunista, tudo é para evitar o comunismo, tudo é para evitar o PT e tal, eu gostaria de ressaltar que a luta pela democracia não é uma pauta só da esquerda. A democracia deve ser pelo qual quem se define como de direita deve lutar também. Porque sem democracia, nem a esquerda nem a direita podem se manifestar. Nem PT, nem PSDB, nenhum outro partido vai existir. Então, é algo pelo que todos devem lutar. Então, eu gostaria que as pessoas não pensassem que é coisa de esquerdista, é coisa de comunista e tal, até porque as ditaduras comunistas também foram ditaduras. Também é algo que a gente deve combater quando se luta pela democracia. Então, eu gostaria de ressaltar isso. Como a Júlia falou, a gente tem que acolher todos os lados, inclusive quem eventuais eleitores do Bolsonaro arrependidos, pessoas que defendem, talvez tenham tendências para a direita, mas que não defendem uma ditadura, enfim, todo mundo. Acho que é importante ressaltar isso, não é uma pauta de apenas um lado, por assim dizer, mas algo pelo que todos devem lutar, porque senão não vai ter lado nenhum lado vai poder se expressar. É isso. Então, eu quero dizer que me sinto contemplada com a fala dos estudantes, dos companheiros que estão aqui, e realmente esse é o mapa, né, que hoje faz a gente defender a democracia. Mas, para mim, muito mais do que defender, é refletir, como a Júlia acabou de falar, dar de partida o que é realmente a democracia para cada pessoa, para cada setor, para cada partido, para cada movimento. Então, penso que ela corre o risco porque nós podemos perder historicamente como ela foi construída. E quando a gente perde a história daquilo que nos pertence, a gente vai perder a nossa identidade. É lógico que quando a gente usou aquele jargão, né, eu avisei, da impressão que a nossa voz se fez, que ela não foi ouvida, sabe? Eu também muitas vezes disse, meu Deus, a gente avisa, a gente fala, mas temos que compreender que se eu falo em democracia, eu tenho que aceitar primeiramente também as turbulências. Então, se faz necessário agora compreender que este governo, por mais que pudéssemos, né, os movimentos, os partidos, as pessoas que acreditam nesse regime falar, então não nos bastou. Precisa ir algo mais. O que é este algo mais, então? É falar exatamente daquilo que a gente foi construída. Eu vou falar do ponto de vista das políticas para as mulheres, que foi uma das grandes conquistas para nós mulheres.
As pessoas começaram a perceber, e as mulheres começaram a se perceber como mulher, as diferenças, né, as construções de gênero, que até então a gente acreditava que era assim mesmo. Então, defender a democracia é impedir o desmonte histórico do que ela nos dá, essa identidade como ser que pode ser emancipatório, emancipar a toda uma geração, mas que todos têm o direito, principalmente, à voz e à oportunidade, porque as pessoas têm que se reconhecer. Então, estou muito contemplada e realmente quando a gente começa a falar do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista que nós lutamos, eu digo assim, o que nós não podemos é ser omissos. Em todas as situações que eu vivi, faço essa reflexão com os colegas, comigo mesma, eu fui omissa? Não, mas eu não atingi. O que mais eu preciso fazer? Então, nesse momento, a democracia, ela é como se ela tivesse realmente precisando que todos nós vamos lá, dê aquele copo de água, que nem a gente diz, né? Ninguém vem dar um copo de água, um jargão que os mais antigos, quando está à beira da morte, cada um faz como quer. Não, agora nós temos que encher os nossos copos e dar para a democracia sedente realmente dessa construção que nós já tentamos e vimos que é possível. Claro que teve erros, claro que nós precisamos melhorar, mas nós tivemos políticas públicas que enalteceram a vida de pessoas que foram esquecidas, principalmente as mulheres, que eu estou falando da onde eu me senti. Mas a gente fala do mapa da fome, humanamente, quando eu lembro que eu como todos os dias. Posso não ter comido comida sofisticada até hoje, mas eu comi. Quando eu tenho uma cama, nesse momento do frio, sabe? Humanamente, a democracia nos dá isso. Mesmo eu tendo, eu posso pensar no outro. Então, defender a democracia hoje é defender direitos, é defender partidos, é defender sindicatos, é defender a vida. Que eu acho que é isso mesmo, mas nós não podemos deixar isso acontecer nesse retrocesso que está, e não foi só um retrocesso, foi ceifado os direitos. Nós estamos aqui falando de direito e a gente sabe que os direitos eles foram ceifados, o direito do trabalhador, o direito das mulheres, das categorias. Hoje realmente é um Estado que, mais claro do que deixar de que o lucro sobreveio à vida de qualquer sujeito, né? Então a gente está vivendo, eu penso assim, democraticamente uma ditadura que não está nem escondida mais, está escancarada. Para mim, hoje eu já estou dizendo assim que a democracia, eu não sei se as pessoas estão compreendendo, eu às vezes não me sinto numa situação democrática, eu me sinto numa ditadura. Então eu me sinto muito mais hoje, desculpe o desabafo, vivendo numa democracia, vivendo numa ditadura que numa democracia. Nós vivemos um momento de extrema delicadeza, em que nós não podemos mais cruzar os braços e achar que está tudo normal. Quando nós percebemos que os nossos governantes, o nosso presidente da República, lamentavelmente, tem a visão de que preto não tem direito, que índio tem que morrer, que velho tem que passar fome, porque quando aprovam uma previdência nova aí, né, que a aposentadoria dos idosos acaba numa determinada altura, vai chegar a R$400, ele vai viver do quê? A saúde, ela está sendo ameaçada, a existência do ser humano está sendo ameaçada, nós não podemos mais cruzar os braços. Nós não podemos nos fazer de cego. Nós não podemos nos fazer de surdo diante de tanto grito de desespero que a gente está ouvindo. Agora, com essa pandemia, quando a gente foi fazer entrega de alimento nos quilombos, você vê aquela fila enorme de quilombolas vindo ali para buscar comida, porque não tem recurso, que é um direito básico. O que mais está faltando? Para a gente abrir os olhos e dizer, não, eu tenho que correr, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer alguma coisa. O momento é esse. Nós temos que defender o Estado Democrático de Direito, onde as pessoas estão sendo massacradas. Massacradas de uma forma até certo ponto sutil, porque
ninguém vem na tua casa, como era na ditadura, arrancar você de dentro de casa e jogar dentro de um caminhão e sumir, como aconteceu com meu vizinho, mas está vindo na tua casa através de uma pandemia, através da falta de médico, através da falta de alimento, através da falta de orientação. Eu acho que isso é uma violência muito maior do que você ser agredido fisicamente. Quando você é agredido nos teus direitos, no direito de existir. Se nós não defendermos a democracia, nós vamos perder o direito de existir. Eu só quero lembrar que aqui a agricultura familiar, no qual ela também tem uma história linda de luta, e esse governo, né, enaltece as nossas redes de televisão, o agronegócio, lembrar que foram distribuídos já nesse tão pequeno tempo, mas tão sórdido, que está sendo tão assustador que está sendo a democracia, está sendo a pandemia, 16 toneladas de alimento pela agricultura familiar aqui do Sudoeste. Se a gente se colocar que nós, a vida toda, fomos considerados os pobres do Estado, quem vive mais tempo, né, o Sudoeste não existia, o Sudoeste começou a existir a partir da agricultura familiar, né, que aqui é o berço da agricultura familiar, dos investimentos que o agricultor teve vez e voz. Então é assustador realmente, que se numa região que nós somos extremamente agrícola, nós tivemos que já distribuir, ainda falta, porque, né, a Val, que também está aí nas frentes, sabe disso, é muita gente passando fome. Então, se foi tirado 30 milhões, né, da linha da pobreza, mas ainda há tanta gente passando fome, para a gente refletir o quanto ainda a gente precisa andar, o quanto a gente tem que realmente acreditar que é possível no Estado, né, é impossível no Estado democrático de direito, a gente está vivendo o que a gente está passando agora. E sem falar ainda dos meios de comunicação, que para mim também é um pouco assustador falar nesse momento, né? A gente que eles foram os grandes protagonistas. O golpe foi um golpe de mídia também. A gente não pode esquecer isso. Foi um golpe parlamentar, foi um golpe do capital, mas foi um golpe de mídia. Então não dá para a gente só sentar na frente da televisão hoje e achar que tem alguns veículos de comunicação que eles estão sendo bonzinhos, né? Então é um momento para que a gente realmente reflita, tenha todo esse cuidado, mas lembrar, vou reforçar de novo esse jargão, que a gente tinha avisado. Estava na clara que ele não ia delimitar uma terra indígena no seu governo, que os quilombolas existem, né, que as mulheres não teriam vez. Nós lutamos pela PEC da morte, nós tivemos aí os direitos ceifados, mas eu penso que é o momento realmente de tomar um novo gás e reinventar essa democracia. Para mim, eu vou usar, né, o que a Chauí, que muitas pessoas já acham que ela está por ela ser uma professora, né, já mais de idade, até disseram que ela já é antiga, mas ela já falava no meados dos anos 90 ali, que precisava democratizar a democracia. Eu acho que esse é o momento de novo que a Madalena vem dizer para nós. Então, pessoal, eu acho que as falas dos colegas já contemplaram muitas coisas. É difícil ficar por último quando a gente debate com gente inteligente, porque o pessoal, né, contempla aí a maioria das coisas que a gente também pensa. Mas assim, por que a urgência em defender a democracia? E aí eu acho que a gente tem que ter uma fala, assim, inclusive nos direcionar as pessoas de uma forma mais simples, né? Porque na ideia de muitas pessoas, a gente vive numa democracia, né? Eles falam, o presidente vive falando que a gente vive numa democracia. Tá, mas o que nós temos que esclarecer, eu acho, é a ideia de democracia que o presidente procura passar, e que ele procura construir e desvirtuar principalmente, né? Porque, pensando para personalidade do próprio presidente, né? Isso ele já demonstrava muito antes. Ele não é uma pessoa disposta ao debate, disposta à conversa, né? Tá no DNA dele
a ideia de ditador, de que se alguém fala contra mim ou argumenta contra mim, é contra, né? Então deve ser desarticulado, deve ser eliminado, deve ser uma pessoa desmerecida, que a pessoa fala. Então essa ideia que está na personalidade do presidente é que está botando a democracia em perigo, porque ele é o chefe maior da nação. Nós sabemos que a pessoa do presidente numa democracia é uma pessoa, né? A Eduardo já colocou muito bem aí a questão de como os três poderes deveriam estar colocados numa democracia, mas não é isso que acontece. Então, essa democracia, ela está constantemente sendo afrontada, e daí nessa personalidade que eu falava do presidente, né, ele, só um minutinho, tá? Ao ser contrariado nas suas ideias, ele leva para o pessoal, né? E ele desvirtua essa ideia de democracia para os seus seguidores, dizendo que é não deixar ele trabalhar, né? Então, eu acho que a democracia ela começa sendo ameaçada por isso, e o ataque direto aos outros poderes, né, através das manifestações que já foram colocadas e tal. Certo? Obrigado. Acho que, de repente, como a pauta, como o professor Raul falou, acho que é bem legal, para pessoas que não são da área, como eu, assim, por exemplo, que talvez não tenha todo esse background de humanas, background desses movimentos sociais e tal, e tenho lido, visto e encontrado para essa resposta, para essa situação de ser ou não antifascista, acho que é legal pautar, eu como pessoa leiga na área, né, e talvez abra então um pouco para vocês que entendem mais, para vocês que estão mais associados a esses termos, poderem esclarecer. Acho que seria interessante deixar pontuado que ser antifascista, para eu, como leigo, é o que o Rambo deixou claro ali. Eu não sou antifascista porque quero ir quebrar o outro e bater no outro ou fazer qualquer coisa com violência. Eu acho que eu sou antifascista porque não participo, não como é que eu vou falar? Não compactuo com as ideias de calar aquele que pensa diferente de mim. A Eduarda falou naquela hora ali que é bem interessante, lutar pela democracia deveria ser uma pauta que deveria ser clara para quem é de direita, de esquerda, ou quem não se define como direita e esquerda, porque quando você não é democrata, não deixa o outro expor a sua posição, não traz o outro para discutir com você e criar um ponto comum dos dois, então vamos seguir essa linha aqui, você deixa isso aberto para o fascismo. Porque se eu vou tirar a opinião do outro da pauta e vou quebrar ele, vou machucar ele, usar de violência de qualquer forma, isso de violência que eu digo num movimento desse tipo aí, violência da pancada mesmo, ou violência do Estado contra qualquer movimento que queira levantar a sua bandeira, como, por exemplo, tem acontecido nas movimentações ali em São Paulo, agora na semana passada, em que a torcida organizada que estava lá querendo levantar a bandeira do antifascismo foi rechaçada pela PM, né, que infelizmente entendeu de repente o movimento de forma equivocada, entende o movimento de forma equivocada, como força do Estado tem rechaçado esse movimento com violência, gerando mais violência. Eu acho que a minha fala vem para mostrar, assim, eu acho que o movimento, quando você rechaça qualquer tipo dessas ideias aí, de eu não posso discutir qualquer pauta de esquerda porque não tenho espaço. Quando eu tiro o espaço do outro, é uma forma de fascismo, né? E acho que a gente não deve, como acontece bastante, eu, né, não sou ativo nessas manifestações, primeira vez que participei, mas eu via já há algum tempo a discussão na rede social, e lá na rede social você vê que pessoas que você conhece do seu dia a dia ali, pô, de boa, legal, bacana, chega lá na rede social, começa a xingar, a brigar, a fazer do outro o seu maior inimigo, quando não é. O cara só tem uma ideia diferente, uma forma diferente de articular o que ele quer de melhor para a sociedade, que ele acha que no entendimento dele é mais justo. Então, acho que nesse sentido, né, buscando isso, mostrando para essa galera que é leiga como eu, seria interessante pontuar essa questão, se você é fascista ou não. Eu não me entendo fascista, então por isso sou antifascista, mas não sou
adeptos da violência em qualquer tipo, em qualquer grau nas manifestações. Prova disso é a nossa manifestação ali, nossa carreata, foi bem legal, foi bem bacana. Não acho que não aconteceu nenhum tipo de incidente disso. Foi bem pontuado no grupo que foi formado lá no WhatsApp, que a gente tinha que ser ordeiro, que tinha que ser bacana, legal, vamos respeitar. E eu acho que não temos que dar palanque para esses loucos, entendeu? Porque esses movimentos, quando envolvem muita gente, é muito fácil de acontecer isso. Eu acredito que se acontecer nos nossos movimentos, nos próximos, como aconteceu a carreata agora, a gente não tem que dar palanque, tem que se isolar e tentar conter ali no momento que é possível, né? Porque se a gente começar a entrar nessa ideia de vamos quebrar o outro, vamos derrubar o outro na pancada, eu acho que pode acontecer, vai ficar complicado, porque o Estado hoje ele é aparelhado para conter isso e, infelizmente, a galera que tá para conter isso, ela tá do lado de lá. E acho que a gente não vai levar uma boa nisso, não. Então, assim, se o movimento se encaixa nessa questão do antifascismo, eu acho que sim, né? Eu, particularmente, não vou falar para o movimento, não temos um movimento, como já falamos, né? Mas eu, particularmente, me encaixo, sim, no antifascismo, apesar de ser um termo bastante amplo, que tem que discutir bastante, que, inclusive, o próprio presidente está usando esse termo agora para desmerecer qualquer tipo de manifestação contrária a ele, né? Então, apesar de ser um termo bastante amplo, eu sou contra qualquer tipo de regime ou de manifestação que seja antidemocrático, tá? Que centre a figura de uma pessoa como líder supremo que dita as leis, certo? E o antifascismo, né, representa ir contra a isso tudo. Quanto à violência, eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra a violência. Eu acho que quem partiu para a violência perdeu a razão, certo? Então, eu acho que o debate deve ser sempre no campo das ideias, nunca no campo do pessoal, ou no campo da radicalidade ou da ofensa, né? Se não me engano, foi a Júlia que colocou uma coisa bem interessante antes, e a gente precisa acolher os arrependidos, né? Porque aí também a gente vê em muitos momentos o pessoal falando lá, né? O pessoal se coloca, me arrependi de votar no presidente, e o pessoal, eu avisei. Poxa, fala, parabéns, né? Que bom que você reconheceu a tempo, que importante isso, a pessoa saber, né, o momento e reconhecer que errou realmente. Então a gente precisa também ser estratégico e acolher essas pessoas no sentido de realmente tentar quebrar com essa divisão um pouco. A gente sabe que é difícil, né? E a divisão é natural, inclusive numa democracia, mas respeitar essa divisão, mas sempre muito com respeito, com educação e violência de forma alguma. Nós sabemos das manifestações que têm acontecido aí, amanhã é para acontecer outras, e esperamos que ocorra tudo bem, né? Sabemos que tem acontecido em alguns lugares violência por parte de determinados grupos, mas sabemos que são grupos específicos, que não representam a maioria e não representam a ideia das manifestações. Mas nesse momento estão sendo usados esses grupos como uma generalização para desmerecer as manifestações que estão aí, que são legítimas. Então, eu me considero antifascista, tá? Quando você fala do ponto de partida que é um movimento, que foi uma organização, eu vou falar por mim, porque o movimento ele já está posto. Se o movimento tinha como intuito dizer a este governo que, mesmo sendo eleito legitimado, que foi ali, se vai ter fake, não vai ter fake, é outro processo, mas que sofreu o processo democrático, que ele está ferindo o que me dá o direito como ser humano, então eu estou combatendo. Eu sou antifascista. Porém, eu quero só alertar os colegas aqui que não dá para a gente falar de movimento, de lutas, que nós tivemos grandes conquistas de lutas armadas. Nós tivemos a Cango, que foi uma luta armada. Então, eu não posso também, temos que tomar todo esse cuidado. Eu acho que o Raul foi muito sábio em dizer, né, quando eu venho da minha particularidade, que, então, os colegas que pegaram arma para defender suas famílias, seu espaço, eles foram fascistas.
Então, quando eu digo, né, que nós temos que democratizar a democracia, não estou dizendo aqui que nós vamos pegar em arma e atirar ou pegar em arma, mas que a gente tem que fazer essa grande reflexão enquanto um ser individual, mas que toda a minha ação, ela é coletiva. Eu não estava no movimento lá e eu não posso afirmar que todas as pessoas que estavam nos movimentos, que agiram com violência, são fascistas. Não sei se vocês vão se não fazer entender, não tem problema, tá? Que às vezes eu também tenho dificuldade de me expressar em algumas coisas. Mas eu sou antifascista quando eu me posiciono em relação ao outro que está sofrendo. Contra esses regimes bárbaros, contra a barbárie, contra os direitos que foram, né, usurpidos de todos nós que somos trabalhadores, os direitos à vida, à dignidade, aos investimentos na educação pública, na saúde, 20 anos, aí eu sou antifascista. E o movimento antifascista, eu penso que neste momento o debate tem que ser no senso comum mesmo, é a gente dizer não a qualquer tipo de violência. Mas eu vou fazer aqui o advogado do diabo, desculpa a expressão, porque está entre nós mesmo, eu acho que se vocês entraram aqui, porque todos têm. Eu, às vezes, na minha casa, preciso alterar o meu tom de voz para que mesmo meus filhos, que têm todo o processo de diálogo comigo, me entendam. Eu concordo quando a gente tem que iniciar e não aceitar nenhum tipo de violência. Agora, nós também não podemos ser pacíficos. Porque também a passividade, ou tudo I love you, às vezes não gera um movimento. E toda luta, gente, tem arranhões. Pode não ser física, que nem nós já tivemos, né? No 30 de abril, no 29, né? Que no 30 de agosto, no 29 de abril. Mas a gente tem que entender o fascismo como aquele movimento violento, que não pode agora este governo querer que eu aceite ele pacificamente do jeito que ele está fazendo, tratando as pessoas numa pandemia, e eu fique simplesmente assim, não, realmente, ou vá lá e só escreve uma frase para que eu seja polida e poída. Então eu queria dizer assim que há muito debate sobre o fascismo, sim. Todo processo de violência não faz parte de uma pessoa que acredita numa vida para todos. Mas a gente não pode ser ingênuo. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu sou antifascista sim, mas eu não sou ingênua. Que é isso que a gente não pode ter no movimento, a ingenuidade. E se a gente achasse que a gente fosse para carreata, e muita gente não foi por medo mesmo, mas o medo faz parte. Ele é natural, ele vai me paralisar em algumas situações. Por isso que o movimento nunca é isolado, ele tem sim, tem suas convicções, tem suas bandeiras de luta, tem suas pessoas carregadas de suas histórias partidárias, sindicais. Ninguém, mesmo que diz, eu não faço parte do nada, não, você faz parte de algo, você faz parte dessa ideia, você faz parte dessa estrutura que faz parte também. Mesmo eu ter, como cidadã livre, escolher um sindicato para militar, um partido para me exercer, as bandeiras de luta. Então, tem que cuidar quando eu digo assim, e eu quero que os jovens pensam nisso, porque eu também tive a oportunidade de pensar um pouco mais tarde. Então, não é porque eu preciso fazer parte, de dizer assim, porque dá a impressão que agora você faz parte de um sindicato, de um momento político, né, de um partido político, nossa, parece que você está sendo... Eu também já me senti as pessoas sendo fascistas comigo quando falam assim. Não, eu faço parte, eu não tenho problema de ser quem eu sou. Inclusive, eu tenho argumento para dizer por que eu escolhi o que eu escolhi na minha casa, na minha caminhada dos movimentos sociais. Então, uma boa pauta para a carreata, eu queria voltar, né, dizer assim, quem foi, sabia que iria ter provocações. E eu também vi gente lá defendendo, inclusive, quando um colega no carro da frente falou, fora Bolsonaro, e alguém chamou ele de viado, e a minha irmã, né, gritou assim, vá catar coquinho. Quer dizer, quem é mais antifascista nisso? Quem é fascista? Então, acho que tem muito debate para a gente fazer, mas o que não nos cabe no movimento é a ingenuidade da luta, isso jamais. Mas eu também quero dizer para vocês que não comungo com nenhum processo de violência, mas às vezes, quando eu falo, eu escrevo, eu nego, eu não deixo de ser violento.
Eu vou na linha de pensamento da Suzana. Nós somos antifascistas, sim. E somos antifascistas e somos contra a violência. Mas nós já apanhamos desarmados. Eu apanhei, a Suzana apanhou, o Raul apanhou, e a única arma que nós carregávamos... Um pente e uma escova de dente. Uma garrafa de vinagre e a nossa voz. E nós fomos violentamente agredidos. Então, o que aconteceu ali? Nós éramos um grupo de democratas lutando pelos nossos direitos, combatendo a violência armada com a única arma que nós tínhamos, que era a nossa voz. Hoje, eu pergunto, e deixo essa pergunta no ar, é possível combater o fascismo só no grito? Eu não pego em armas. Eu não gosto da luta armada. Mas eu respeito quem já lutou pela democracia brasileira na década de 70, que passou pelo pau de arara. As mulheres que tiveram ratos colocados nas suas vaginas, que levaram os seus mamilos. Os homens que foram estuprados com cabo de vassoura. Esses eram os que lutavam contra o fascismo. E a pergunta fica, nós vamos continuar até quando? Apanhando e lutando no grito. Primeiro, acho que a gente pensar fascismo é entender que é um regime autoritário, antidemocrático, com esse conceito falso de nação que a gente vê aqui, né, que não é para todos, é só para alguns, e que tem o objetivo de aumentar, maximizar a exploração dos mais pobres, a exploração dos grupos oprimidos. Esse é um tema delicado, mas assim, a gente vê o governo hoje tentando criminalizar os antifascistas, com esse intuito, mas a gente tem que fazer uma reflexão, que é ter ciência que o Estado, principalmente hoje, é o Estado que promove a violência. Promove a violência contra os pretos, os pobres, os marginalizados. Então tem uma frase do Malcolm X que eu acho muito interessante, que a gente tem que ter em mente, que a gente não confundir a violência do opressor com a reação do oprimido. Então a gente não pode cometer essa falsa simetria. Violência, mas que violência? Partindo de quem? O Estado é violento contra as minorias e contra os pobres todos os dias, eles matam todos os dias. Então a gente tem que ter noção que a reação de quem está todo dia ali morrendo não é a mesma coisa que a opressão do Estado. Aqui a gente tem professores da rede estadual, né, que foram massacrados pela Polícia Militar do Estado do Paraná em 29 de abril. Então, por mais que hoje a gente não compactue com atos violentos, a gente tem que fazer essa reflexão. Qual violência que é sensível para nós? Eu sou sensível à violência da fome? Eu sou sensível às pessoas que são assassinadas todos os dias pelo Estado? Ou eu sou sensível apenas a uma vidraça, uma questão assim? Então, eu acho que, por mais que nós sejamos pacíficos, a gente tem que fazer essa reflexão sobre qual violência que nos é sensível. E entender sempre que a reação do povo oprimido nunca pode ser comparada com a opressão diária do Estado. Bom, eu acho que a ideologia do fascismo se situa mais na camada da sociedade capitalista. E o objetivo dele é a eliminação da esquerda no poder político. Então, a ideologia é o culto da violência, essa é a ideologia deles. E o movimento antifascista, ele vem contrário a esse movimento, que é o objetivo da democracia, da liberdade de se expressar. E o antifascismo, ele quer interromper essa corrente do fascismo.
Então, como a gente não é a favor da violência, mas como a professora Suzane disse, a gente não pode ser ingênuo, a gente não pode deixar eles oprimir nós e a gente só ficar recorrendo a isso, só nos calar e não lutar pelo que a gente acha certo. Assim, eu acho que nosso lema que a gente tem que levar sempre é que violência não se combate com violência, né? Então, eu acredito que a violência, como a gente teve em Curitiba essa semana, né? Ela é o reflexo da violência sofrida pelo órgão opressor, né? Que é a polícia, né? Eu acho que os professores são melhores do que ninguém para falar isso, pelo histórico do que já passaram, né? Então, eu acredito que a gente tem que ser muito sensível, como o Guilherme falou, quando a gente vai falar disso, porque qual violência é a violência que nos sensibiliza, né? Do órgão que oprime todo dia, do que mata negro na favela, do que mata o pobre, ou daquele que está tentando se mostrar a sua voz, talvez. Tá. Acho que como todos os colegas já mencionaram, é um tema muito complexo, um tema muito sensível, muito delicado, e eu não sei se eu consegui já chegar a uma opinião formada sobre isso. Acho que eu posso vir a mudar de opinião, ainda mais as reflexões que eu tenho feito ultimamente com todos os acontecimentos e com o que os colegas falaram. É mais ou menos no sentido de que é claro que ninguém é favorável, ninguém gosta da violência gratuita. Ninguém gosta disso, né? Mas, como já foi mencionado, quando a gente tem o Estado sendo violento nas mais diversas formas, e para ficar mais claro, eu vou pegar o exemplo do que vem acontecendo nos Estados Unidos, que são protestos em razão de outra pauta, em razão da pauta antirracista, a gente consegue visualizar perfeitamente essa violência estatal, que é aquela figura do policial ajoelhado em cima do George Floyd, de uma forma que ele não conseguia respirar e que ele acabou falecendo. Aquilo foi uma forma de violência. E como resposta, a gente teve aqueles inúmeros protestos que aconteceram nos Estados Unidos. E é claro que também não foi só o George Floyd, foram inúmeras pessoas pretas que acabaram morrendo nas mãos da polícia, talvez por puro preconceito, né? Mas acho que a gente pode pegar essa imagem para visualizar melhor isso que os colegas falaram, de que é uma reação, não é uma violência gratuita que vem acontecendo naqueles protestos. Eu posso fazer um paralelo, acredito, com a legítima defesa, por exemplo. Se você vê um ente querido ou alguém, enfim, sofrendo algum tipo de violência, você não vai ficar parado olhando e falar, não vou fazer nada porque isso vai ser violento também e eu não sou violento. Não, você vai agir, você vai fazer alguma coisa. E é claro que, assim como a legítima defesa, juridicamente, ela tem limites, ela tem alguns conceitos para ser definido como legítima defesa, as ações de movimento também precisam ter alguns limites, também precisam ter uma resposta a uma violência, não ser uma violência gratuita. E aí, nesse momento, eu acho importante a gente lembrar que também não apoiamos quem vai, como se popularmente fala, quem vai a manifestações e tudo mais só para fazer bagunça, só para quebrar coisa, como já foi mencionado. Então, recapitulando, o meu posicionamento, as minhas reflexões que eu venho fazendo com os acontecimentos dos últimos dias é que ninguém é a favor da violência gratuita, mas que chega a um ponto em que talvez seja preciso usar da violência para se responder à violência do Estado contra o cidadão. E aí a gente pega como exemplo o que vem acontecendo nos Estados Unidos, onde se tem utilizado a violência, no caso dos crimes contra o patrimônio, para responder uma violência que foi contra as pessoas, quando praticou esse crime contra as pessoas. E aí, nesse contexto de definir se somos um movimento antifascista ou não, como eu me defino. Eu sou muito apegada a essa questão de termos e eu sou muito apegada... Eu pretendi estudar história antes de fazer direito, então eu realmente gosto de me aprofundar no tema antes de dizer sou tal coisa, e eu ainda não consegui fazer isso em relação ao movimento antifascista. Mas eu acho que eu posso dizer sim que eu sou uma pessoa antifascista no sentido de ser contra ações autoritárias por parte dos governos, ser contra qualquer tipo de manifestação fascista, apesar de não ser favorável à violência gratuita, à violência como principal metodologia, etc, etc, etc.
que eu acho que dá para recapitular e resumir, enfim, é que todos devem lutar pela democracia, porque sem a democracia a gente não consegue defender aquilo em que a gente acredita. Então, não importa se a gente é de esquerda, a gente é de direita, a gente é filiado a um partido, a gente é filiado a outro partido, a gente é de uma classe, a gente é de outra classe. A pauta da democracia é algo que todos devem aderir, que todos deveriam se preocupar, porque sem a democracia a gente não consegue lutar pelas nossas causas e a gente nunca sabe se a pessoa que está no poder vai ser favorável ou não à nossa causa. Então é melhor, na dúvida, não apostar nisso e lutar pelo nosso espaço de falar e de lutar pelas nossas causas. Eu acredito que seja esse o principal ponto, de que o movimento, denominado movimento ou não, ele está disposto a abrigar todos para lutar em prol da democracia, que é o mais importante, para que a gente possa lutar pelas nossas pautas mais pessoais, mais individuais. Volto a repetir que se fere a minha existência, eu serei resistência. Democracia sempre, todos os dias, sem violência, mas sem omissão. Estou na luta, estou pronto para os próximos movimentos, para próximas ações, contem comigo, e enquanto houver 10% de sangue correndo na minha veia, vai ser em defesa da democracia. Bom, então, agradecer, né, o Conexão Beltrão por esse espaço, para a gente estar podendo conversar aí, estender o convite para todo mundo que se engaje na luta pela democracia e, além da defesa, que a gente busque avançar e construir realmente um poder popular. E é isso. Quero agradecer imensamente a oportunidade, o convite. Quando a Josi também falou que eu viria no lugar dela, meu Deus, é tão difícil você substituir. Espero que eu tenha sido a contento, peço desculpa esse meu jeito, às vezes imperativo de falar, às vezes vem um pouco da luta também, mas vem desse jeito de eu ser como sou. Quero dizer exatamente que eu sou de luta, estou na luta, sou de luta, estou na luta. Quero parabenizar a organização desse espaço. Esse é um espaço democrático, ou dizer para os jovens que eu me sinto lisonjeada por viver esse momento com vocês, poder conhecer mais, saber que vocês vão fazer muito mais do que a minha juventude fez, isso me dá gás para viver mais 55 anos, e dizer exatamente que nós temos, neste momento, ser bem estratégico mesmo, e lembrar que todo o poder emana do povo, nós somos capazes, nós somos inteligentes, e se a pandemia está nos impedindo, e realmente nós temos que ficar em casa, para impedir que, né, os nossos queridos, os nossos amados, e os que não estão próximos também se contaminem, nós podemos pensar novas estratégias da gente fazer manifestações. Me sinto preparada para isso. Se vocês acharem, me façam o convite e eu terei muito prazer em contribuir. Muito obrigada também. Peço desculpa, vou sair, porque eu e a Valdereza agora também às 3h30 temos um encontro de mulheres petistas de esquerda, numa organização, né, para as eleições municipais. Nós não podemos nos omitir mais, né, nós queremos ser protagonistas e quero convidar as mulheres do grupo também para juntar-se a esse debate. Muito obrigada. Bom, eu acho que eu só quero agradecer pela oportunidade de fala, de estar aqui, e sabe que eu estou pronto para ajudar nessa luta da democracia. Show. Eu agradecer também a oportunidade de ouvir vocês falar, é uma satisfação poder participar dessa discussão, foi bem legal, é engrandecedor com certeza, e dizer aqui, cara, pensamento crítico, a gente precisa ter pensamento crítico, e estudar, buscar conhecimento sempre vai, de alguma forma, livrar a gente dessas possibilidades do fascismo retornar ou qualquer coisa nesse sentido. Acho que a gente já passou por isso, não foi legal, né, não foi bacana quando a gente sofreu no passado com uma ditadura. Acho que a gente não pode deixar isso acontecer sem fazer nada. Nós somos a maioria e a gente tem que falar, sempre que possível. Parabéns pelo grupo aí, obrigado pela oportunidade. Valeu. Bom, pessoal, então as considerações finais, né? Eu acho que foi a Eduarda que falou há pouco aqui, né? Nós temos democratas de esquerda e democratas de direita, né? Então acho que a gente precisa... Sei que tem gente que não concorda com isso, que não acha isso possível, mas tentar achar um ponto comum para unificar
e principalmente para defender esse bem que é importantíssimo, que é a democracia. E eu acho que existem pontos em comum, de direita e de esquerda, né? Para depois a gente voltar a brigar de novo diante das nossas diferenças. E aí eu acho que a gente precisa baixar um pouco a guarda, em determinados momentos, deixar a vaidade de lado, né? A gente percebe que em muitos momentos o que atrapalha é a vaidade, porque nós somos muito prontos a falar, mas muitas vezes para ouvir a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Começou alguma coisa que a gente já tem um princípio de não concordância, a gente já nem ouve mais, desliga, né? Então acho que a gente precisa começar a ouvir um pouquinho mais, e esse grupo que nós formamos aí, o grupo WhatsApp, né, que eu quero dizer, para debater essas ideias, que já é um princípio, né, de a gente debater, ouvir o outro, em alguns momentos, claro, aflora um pouquinho mais as diferenças, mas quando se consegue chegar num consenso, eu acho que esse é o princípio básico da democracia, né, acolher as diferenças e chegar num consenso. E aí por isso que eu falo de a gente considerar que existem pontos em comuns, né, e de repente o que o colega também falou antes, né, deixar de atacar um pouquinho e às vezes observar uma oportunidade de trazer para o lado alguém que está arrependido ou alguém que está tentando encontrar aí um caminho para lutar pela democracia e por outros bens que estão associados à democracia. Eu fui uma pessoa que falei muito pouco aqui sobre bandeiras sociais, né, os outros colegas falaram, mas eu acho que a gente tem que ter um tema, focar num tema no momento, porque engloba todos os outros, né? A gente só vai conseguir manter e segurar essas bandeiras sociais tão importantes se nós tivermos democracia, senão nós perdemos. Agradeço a oportunidade e parabenizo a organização por essa mesa redonda. Muito obrigado. Senti privilegiada porque conquistei a minha aposentadoria na luta e isso me dá muito orgulho. Então, o que eu sei falar sobre quem eu sou, além de ser Suzana? Eu sou uma militante dos movimentos sociais, em especial das mulheres, do coletivo de mulheres, e hoje me sensibilizo com todas as lutas, seja dos indígenas, dos quilombolas, né, das pessoas, eu penso das mulheres dos negros em si, das pessoas que realmente a gente deixou à margem da história, fez uma tentativa de resgatar, e a partir das condições que vivemos hoje, a gente percebeu que isso foi esquecido. Mas quero registrar que eu me fiz mulher ao longo da minha história, e principalmente quando alfabetizei, no ano de 1987, quando eu era professora alfabetizadora e dei para os alunos, minha mãe costureira, levei revista e dei para que eles fizessem bolinha de papel, que é uma atividade de coordenação motora, e um menino, minha ingenuidade também, né, iniciando a minha carreira aos 17 anos, um menino ganhou um prato com um peru. E eu distribuí na volta, percebi que ele estava comendo aquele papel. E inclusive eu dei um xingão nele. E até hoje eu lembro do olhar que ele fez para mim. E foi quando eu descobri que a fome judia dói. E eu, a partir do momento, percebi que mesmo eu sendo uma mulher pobre, eu nunca tinha passado fome. Então a gente só pode falar quem a gente é, da onde a gente está. Então eu me fiz assim. E desde que fiz a licenciatura em informática, comecei a ouvir um pouco mais essa pauta da Humanas e achei interessante participar dessas questões sociais que envolvem hoje, principalmente a questão dessa luta contra a antidemocracia, ou sei lá, a gente, por exemplo. E, enfim, achei legal participar, acho que é isso aí. Ano passado eu participei da diretoria do Centro Acadêmico de Direito do curso da UniOeste, que é o Centro Acadêmico de Direito lá no Tramujas. Esse ano eu estou participando de novo. Ano passado eu ocupei o cargo de vice-presidente, esse ano eu sou presidente do Centro Acadêmico, mas eu acho importante lembrar que eu não estou falando enquanto representante do
centro acadêmico, vou expressar as minhas opiniões, os meus posicionamentos que não representam necessariamente o posicionamento dos alunos e da diretoria do CA. E essa é a minha principal atuação em relação aos movimentos sociais e estudantis. Confesso que não tinha estado muito atenta a essas pautas ultimamente, estava mais focada em estudar e tudo mais, mas diante dessa ameaça à democracia que a gente está tendo hoje em dia, eu acho importante participar e me posicionar, até porque a gente não vai conseguir nunca exercer o direito plenamente sem um Estado democrático de direito, né? É isso. O movimento sindical da PP, filiado na PP Sindicato desde 82, com muita disposição para a luta. Achei fantástico esse movimento que nós estamos fazendo. Acho que esse movimento pela democracia tem que ser mantido sempre, porque é uma forma de defesa dos direitos do cidadão. Eu sou mãe de preto, então eu tenho que estar na luta em defesa da democracia, porque eu defendo a vida, e defendo a vida do meu filho, a vida dos meus futuros netos, e a vida a minha. Eu sou cria da época da ditadura, eu vivi a ditadura, então eu acredito que nós não podemos retroceder jamais. Isso me impulsiona todos os dias a partir para frente.